E aí, gente, vamos falar agora de mercado da bola. Pois é, uma notícia que está chegando lá dos Estados Unidos para nós, de um possível reforço do Grêmio. Sim, não é sobre Jean-Pierre, é sobre um possível reforço para o Grêmio, que a gente vai falar agora. É de um ponta esquerda, pois é, um ponta esquerda que já esteve nos radares do Grêmio na temporada passada e que agora, ao que parece, volta ao radar tricolor. A gente vai falar sobre isso aqui na sua Hora de Grêmio, dando notícias de Grêmio no YouTube. Fica até o final do vídeo. Solta aí! Base Creator. E aí, gente, vamos falar de mercado da bola e vamos falar agora de um jogador que na temporada passada já foi vinculado ao Grêmio. Sim, na temporada de 2020, esse jogador já foi vinculado ao Grêmio depois que Everton Cebolinha acertou a sua saída para o Benfica de Portugal. Estamos falando do uruguaio Diogo Rossi, jogador do Los Angeles FC da MLS. Ele tem 23 anos hoje e na época ele tinha 22 anos. Na época, quando o Grêmio acertou a venda de Cebolinha para o Benfica, o Grêmio ainda não sabia se PP seria uma realidade, apesar que PP já estava atuando bem na época. Mas o Grêmio não sabia se PP realmente iria conseguir substituir Everton Cebolinha, que tinha sido o cara da seleção brasileira na Copa América. Portanto, Renato Portaluppi naquela época pediu a Klaus Câmara, o executivo de futebol daquela época, para entrar em contato com os representantes do jogador,
que por curiosamente é o ex-jogador Gustavo Mendes. Sim, e Klaus Câmara entrou em contato com o Gustavo Mendes pelo jogador, o Diogo Rossi, uruguaio, ponta esquerda. Ele é tido como uma das grandes joias do futebol uruguaio e ele é tido como o câmbio de primeira. O que a gente fala? O que eu tô querendo dizer? Ele é tido como a primeira opção para cambiar, para substituir Suárez e Cavani na seleção uruguaia. Ele é convocado constantemente para a seleção uruguaia e ele é, por exemplo, quando Cavani ou Suárez são sacados do time, ele é a primeira opção. E isso lá no Uruguai é chamado de o primeiro câmbio. O primeiro a ser cambiado. Ele é o primeiro a sair do banco para ingressar ao time para o lugar de Cavani ou Suárez. Gente, o que a gente tem para falar de Diogo Rossi hoje? Na temporada passada, o Grêmio fez uma sondagem de proposta pelo jogador. Não foi o jogador que foi oferecido ao Grêmio, não. Renato Gaúcho pediu a Klaus Câmara para fazer uma proposta ou para sondar o jogador através do seu empresário, o Gustavo Mendes. E daí o Los Angeles FC respondeu ao Grêmio que negociaria naquela época o jogador pelo valor de 14 milhões de dólares, pelo valor total, por uma transferência total de direitos. Mas o time aceitaria negociar o jogador 50%, 60% ou 70% de seu passe, que seria o valor de 14 milhões de dólares naquela época. E o Grêmio não achava uma negociação tão ruim assim, mas acabou não indo à frente da negociação, porque o PP acabou se afirmando. Na mesma época que o Grêmio fez a sondagem pelo Diogo Rossi, também teve a sondagem do Palmeiras, mas também não foi à frente e o jogador continua lá no Los Angeles FC da MLS. Gente, o que a gente tem para falar sobre isso? Hoje, pelo Transfermarkt, o valor de mercado de Diogo Rossi é de 20 milhões de dólares e o Los Angeles aceita negociar o jogador pelos mesmos termos da temporada passada, 14 milhões de dólares por 50%, 60% ou até 70% do passe do jogador. Isso significa que se o Grêmio comprasse o jogador, o Grêmio compraria 70%, 60% ou 50% dos direitos, assim, negociando na base desse valor, e o Los Angeles ficaria com o restante do jogador. Lembrando que o Los Angeles faria esse negócio para vender o jogador mais para frente. Eles já tentaram fazer esse modelo de negociação na temporada passada, porque entendiam que o jogador aqui na América do Sul desenvolveria, jogaria, seria titular e teria uma proposta da Europa. Ele não veio e continua no Los Angeles FC, jogando muito bem e ainda fazendo muitos gols. Ele é muito goleador, ele é ponta esquerda, mas ele faz muitos gols, realmente joga muita bola. O Diogo Rossi, um menino de 23 anos. Gente, o que a gente pode dizer? Naquela época, o Grêmio sondou o jogador porque o Cebolinha estava saindo do clube e o Grêmio ainda não tinha certeza que PP daria certo e Ferreira ainda estava surgindo lá nas categorias de base do Grêmio, ainda não tinha se afirmado no time de cima. Hoje, PP já está vendido para o Porto como uma realidade e Ferreira já se afirmou na posição, inclusive é o destaque do Grêmio na temporada até então. O que a gente pode falar sobre isso? A informação que a gente tem é que o Grêmio analisou a contratação novamente de Diogo Rossi, ainda com Renato Gaúcho no vestiário.
Agora, com a saída de Renato Gaúcho, a gente não sabe como está a situação. Mas o fato é que o Grêmio voltou a sondar o jogador, voltou a conversar com o Gustavo Mendes, e o Los Angeles FC aceita os mesmos termos da temporada passada. Uma negociação no entorno de 14 milhões de dólares por 50%, 60% ou 70% do jogador. O Grêmio está negociando com o jogador? Não. O jogador pode ser reforço do Grêmio? Talvez. A notícia que a gente tem, que eu estou repassando para vocês, é que o assunto Diego Rossi, o jogador uruguaio de 23 anos, está no vestiário do Grêmio novamente, está com o sistema diretivo do Grêmio novamente, está com o sistema de análise do Grêmio de contratações novamente. Vocês lembram quando no início da temporada o presidente Romildo Bolzan falou que traria reforço de peso mundial? Pois é, Diego Rossi era um dos nomes. Os nomes eram Rafael Carioca, Douglas Costa, Rafael Santos Borré e Diego Rossi. Esses eram os 4 nomes. Rafael Carioca descartado, Borré não deu certo porque o Grêmio deu para trás, e Douglas Costa depois da eliminação da Libertadores. Muito difícil. Diego Rossi parece ainda ser possível. Vai trazer? Vai vir? Não sabemos. A gente vai atrás e vai tentar concluir essa informação para vocês. O fato é que o assunto Diego Rossi, o jogador uruguaio de 23 anos do Los Angeles FC, volta à pauta e volta à tona. Por quê? Porque a notícia lá dos Estados Unidos é que o Grêmio está novamente interessado no jogador. Nós tentamos contato com o empresário do jogador, o Gustavo Mendes, e ele não nos retornou. A gente continua tentando contato para ver se a gente confirma a notícia. Mas as notícias que chegam lá dos Estados Unidos é que sim, confirmadas inclusive pelo Los Angeles FC, é que o Grêmio está novamente de olho nesse menino uruguaio que parece ser muito bom de bola e que há 2 temporadas vem metendo gol atrás de gol lá no Los Angeles FC. A gente volta a qualquer momento com mais informações do Grêmio e sobre essa contratação e sobre as contratações de Nicão, Léo Cittadini e a volta do Reizinho, a volta de Luan. O dia está agitado, o mercado da bola está se movimentando, o Grêmio está com um treinador novo, está com um vice de futebol novo, está pensando futebol diferente. Será que o Grêmio faria um esforço de trazer um jogador desse patamar, desse valor de mercado? 14 milhões de dólares. Não é pouco, é um investimento alto. Será que o Grêmio faria esse investimento? Vamos aguardar e a gente vai atrás. Se a gente conseguir uma informação concreta com o Gustavo Mendes, a gente traz aqui para você. Por enquanto, ele ainda não nos respondeu. A gente continua tentando. Essa é a sua hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui do YouTube. A gente volta já já com mais informações. Valeu, fui!